Olá, seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui mais essa live, mais esse vídeo, onde eu vou falar com você por que que as pessoas à sua volta não querem que você mude a sua vida e a sua carreira. Pode ser meio complicado, meio controverso falarmos sobre isso, mas é uma coisa que acaba acontecendo bastante. Então, quando você pensa em mudança, quando você pensa em fazer uma transição de carreira, muitas vezes algumas pessoas elas vão ser contra essa sua tomada de decisão. Então, a gente vai ver aqui o porquê que isso acontece, o que pode ser feito. Eu vou te mostrar aqui 4 motivos que fazem as pessoas não quererem que você mude na sua vida, na sua carreira. Então, é desafiador nesse sentido, porque imagina assim, você fala, cara, são pessoas que muitas vezes eu gosto, que eu convivo. Poxa, mas como assim? As pessoas elas não querem que eu mude? E em muitos casos isso às vezes acontece inconscientemente, às vezes as pessoas não fazem isso nem porque elas querem, mas de uma forma ou de outra elas querem que você continue da mesma forma como você está. E a gente vai ver o porquê que isso acontece, o que fazer com essas pessoas, quem são essas pessoas também, então que a gente tem que estar conversando, que a gente tem que falar, o que fazer, né? Porque muitas vezes são pessoas muito próximas da gente também nesse sentido. E por consequência, quais são as ações, né? O que que eu, que tomada de decisão que eu posso ter nesse sentido, para que eu possa avançar, para que eu consiga ter as conquistas que eu almejo. Então, na minha vida, na minha carreira, às vezes você quer fazer uma viagem, às vezes você quer mudar de profissão e às vezes você vai acabar esbarrando em pessoas que consciente ou inconscientemente elas vão falar para você que você não deve fazer isso. Talvez diretamente, indiretamente, mas são pessoas que elas vão querer manter você aonde você está, ok? Então a gente vai destrinchar mais essa questão nesse sentido. E o que eu posso já adiantar para você é que quando a gente fala do porquê que as pessoas elas não, as pessoas à sua volta elas não querem que você mude, elas não querem que você faça uma transição de carreira, por exemplo, está muito ligado. A primeira delas, que eu já vou falar aqui para você, é por amor. Então, muitas vezes, a pessoa, a pessoa ou as pessoas com as quais você convive, então vai anotando isso também, porque vai ser importante, elas não querem que você mude por amor. E aí eu posso pensar assim, poxa, mas se as pessoas me amam, por que que então elas não querem que eu mude? Mas como assim? É meio louco isso, né? Porque, poxa, quando a gente fala de amar, muitas vezes a gente imagina que a outra pessoa vai querer o nosso bem. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, as pessoas próximas a você, os seus amigos. Mas como assim? Por amor eles não querem que eu mude? Sim, pode acontecer. Pode acontecer por quê? Primeiro, quando eu falo que as pessoas elas não querem que você mude por amor, primeiro porque muitas vezes elas têm medo. Mas medo de quê? Medo de que possa dar errado, medo de que você possa quebrar a cara, por exemplo. E por amor, essa pessoa, ela vai olhar e vai falar assim, cara, não faz isso. Poxa, mas e se der errado? Às vezes, inconscientemente, ela vai falar, nossa, mas sabe, o fulano de tal lá fez e deu errado, que não sei o quê, não faz isso. Será que você deve fazer mesmo? E às vezes esse medo, por que ele pode ser inconsciente também? Porque às vezes ele está instalado, está enraizado lá no sistema de crenças dessa pessoa que está próxima de você. Então para e pensa assim, quem são as pessoas que estão próximas de você hoje? Quem são as pessoas que te amam, por exemplo? Essas pessoas, elas te ajudam, elas te limitam, talvez de alguma maneira, de alguma forma, por exemplo. E pensa assim, por que essas pessoas não querem que eu mude? Então anota assim primeiro. Então assim, pega caneta, pega papel, que é importante, mas por que essas pessoas não querem que eu mude por amor? Será que é por medo? Por medo de dar errado, por medo de eu me frustrar? Às vezes essas pessoas elas não querem que você se machuque. Então, essa pessoa na cabeça dela,
ela vai falar, cara, se ela tentar fazer aquilo, vai se machucar. E para zelar por você, ela vai querer que você continue aonde você está, por exemplo. E muitas vezes, nessa questão, dependendo de quem são essas pessoas, você vai acabar honrando e acatando o que essa pessoa está fazendo. E aí você vai falar, cara, será que é mesmo? Será que é verdade? Poxa, mas pô, e se der errado? Cara, e se eu tentar mudar de carreira e der errado? O que que vai acontecer, né? Pode ser por segurança. Às vezes essa pessoa, ao mesmo tempo o medo, às vezes essa pessoa ela quer a sua segurança. Essa pessoa ela quer você com ela, por exemplo. Essa pessoa quer você ali. E muitas vezes, junto da segurança, do medo, vem medo da perda também. De perder o seu convívio, de você talvez não estar ali tão frequentemente. Porque às vezes quando eu falo de mudança, vamos imaginar assim, imagina para um pai e para uma mãe, quando o filho fala para ele que ele vai morar fora, por exemplo, em outra cidade, ou às vezes em outro país. Muitas vezes, por não ter essa base ou por não saber como fazer, o que que vai acontecer? Aquele pai, aquela mãe, esposo, marido, ele vai olhar e vai falar, cara, vai bater ali uma questão, e muitas vezes por amor ele vai falar, cara, eu não quero perder essa pessoa do meu convívio. Eu quero tê-la aqui comigo, por exemplo. E é desafiador porque você fica naquele limiar. O que que eu faço? Eu ouço a pessoa que está falando comigo ou eu sigo a minha trajetória e será que eu vou magoar essa pessoa? E é complicado, porque você vai, muitas vezes essa decisão ela vai ficar ecoando. E aí a gente vai ver mais ainda o que fazer, por exemplo, para mudar essa situação. Mas por que que eu trago já o primeiro motivo das pessoas não quererem que você mude pelo amor? Porque é muito forte, né? Porque você tem uma ligação muito forte muitas vezes com as pessoas. Isso às vezes dentro do seu trabalho, às vezes por amor, a pessoa ela gosta tanto da sua companhia que ela quer que você continue ali com ela. Ela não quer que você troque de emprego, que você melhore, por exemplo, a sua situação, ou que você se arrisque, porque às vezes ela tem medo que dê errado para você. Às vezes ela já teve uma outra experiência, as pessoas com as quais a gente convive, o sistema de crenças delas, os ambientes, a forma como elas foram criadas, muitas vezes foram diferentes dos quais você tem agora nesse momento, da visão com a qual você tem, por exemplo. E isso acaba sendo diferente nesse aspecto. Então imagina, nesse sentido, quantas decisões muitas vezes, ou aquela decisão de falar, cara, eu vou mudar de carreira. Então quando eu falei assim, cara, eu vou viver de coaching, muita gente me chamou de maluco, muita gente achava que não ia dar certo, pessoas próximas. E muitas vezes pelo medo. Poxa, mas e se der errado? E se ele quebrar a cara? E às vezes essas pessoas elas não sabem o que você está passando. Então, já de antemão, é muito importante você saber com quem você vai compartilhar as suas ideias. Reflita muito bem sobre isso, por mais que sejam pessoas próximas de você. Mas toma muito cuidado com isso, mas a gente vai ver mais isso mais adiante também. Um outro ponto aqui, que pode fazer com que as pessoas à sua volta não queiram que você mude, é por inveja. Às vezes essa pessoa ela não quer que você cresça. Pode ser uma pessoa muito próxima de você, pode ser uma pessoa muitas vezes do seu trabalho, pode ser pessoas que às vezes você conheça, não tenha tanto contato assim, mas infelizmente existem pessoas que elas pensam dessa forma. Por que ele não eu? O porquê que ele vai crescer e eu não vou crescer? Por que que ele pode mudar de carreira? E às vezes, só da pessoa pensar e falar, cara, eu tô querendo mudar, eu tô querendo fazer um curso, porque, poxa, eu vi um negócio ali que é bom pra caramba, tal. Na cabeça daquela pessoa, às vezes inconsciente, conscientemente, ela vai falar, porra, se der certo, o cara vai estar melhor do que eu. Porra. E às vezes, por inveja, aquela pessoa ela vai te trazer algumas questões ali para tentar fazer com que você não avance, para fazer com que você fique junto dela. Porque muitas vezes, por ela não saber o que ela vai fazer, o propósito dela, ela acredita que você tenha que continuar aonde você está também. Se ela não faz, você também não pode fazer. E a inveja ela pode atrapalhar nesse sentido. Por quê? Se eu não sei com quem que eu compartilho as minhas ideias, se eu não conheço muito bem quem são as pessoas da minha confiança dentro do meu ciclo, isso pode me sabotar e pode atrapalhar os meus planos. Por quê? Dependendo da pessoa com a qual
eu compartilho uma ideia, poxa, eu tô querendo fazer isso, tô querendo fazer aquilo, aquela pessoa, ela vai te falar alguma coisa, ó, não sei, é meio difícil, né, cara? Poxa, são poucas as pessoas que conseguem. Pô, eu vi o fulano de tal lá, cara, pô, cara, o fulano tentou a mesma coisa que você, já deu errado, hein? Não sei se é uma boa ideia não, viu? Empreender aí, eu não sei se é um negócio que vai ajudar muito não, viu? O mercado tá difícil. Se eu fosse você, eu continuaria aqui, pelo menos por enquanto, tal. E pode acontecer. Faz sentido? Então, se você anotou o amor, se você anotou a inveja, então muitas pessoas podem querer que você não avance, que você não evolua por questão de inveja, mas ao mesmo tempo também pelo egoísmo. Por que egoísmo? Então, o que pode acontecer? Poxa, tem uma pessoa ali que, às vezes dentro de casa, às vezes no seu trabalho mesmo, você convive com aquela pessoa, você está ali no dia a dia dela, e de alguma forma você exerce uma função que é muito importante aonde você está. Seja numa tarefa doméstica, seja na ajuda de casa, pode ser dentro do trabalho mesmo. E aí o que que acontece? Quando você fala que você pretende mudar, que você quer fazer algo novo, que você está querendo ir para um emprego novo, por exemplo, que você está querendo mudar de carreira, pode ser que essa pessoa, às vezes por amor também, mas inconscientemente, pelo egoísmo, ela vai falar, cara, se essa pessoa sair daqui, eu vou ter mais trabalho. Poxa, se essa pessoa sair daqui, quem que vai me ajudar? Poxa, não vai ter mais ninguém para me ajudar. E isso vai criando, muitas vezes, essa pessoa ela acaba trazendo questões ali que ela vai tentar, de alguma forma, fazer com que você não avance. Ela vai fazer com que, de alguma maneira, ela continue no comodismo dela e que você continue ali também. Ou seja, pode ser que essa pessoa ela esteja exercendo essas três situações que eu falei para você: amor, inveja, egoísmo. Pode ser que seja um, por exemplo. Então, pensa assim, anota os três, vai colocando meio como se fosse numa coluna, por exemplo. Vai ser importante para você. O que que acontece? Nessa questão do egoísmo, ela vai estar pensando nela. Por quê? Se você muda, de alguma forma, você vai impactar a vida dela e você vai ter que fazer ela mudar de algum jeito também. Às vezes ela vai achar que ela vai trabalhar mais, às vezes ela vai pensar que, poxa, você poderia contribuir mais, que você ajuda com as contas, por exemplo, que não tem ninguém que consiga te substituir no cargo que você exerce, por exemplo, e ela vai tentar, de alguma forma, fazer que você continue ali. Ela vai tentar fazer, persuadir você de algum jeito para que você continue, para que você não avance. Talvez usando o sistema dela de crenças, do que ela acredita, do que ela já viu, tentando, talvez, muitas vezes demonstrar que é por amor. Poxa, o medo, a segurança, a perda. É muito importante ter esse cuidado nesse sentido. E por último, o conhecimento. Ou seja, muitas vezes essa pessoa ela não vai querer que você mude pelo conhecimento que ela tem baseado no que ela viveu. Então, eu não digo nem que é falta de conhecimento, porque às vezes o que você conhece, o que você entende, a visão que você tem é diferente da visão que aquela pessoa tem. E por amor e junto com conhecimento, essa pessoa pode chegar para você e falar: cara, mas poxa, é muito melhor você trabalhar na indústria do que você empreender, porque você vai ter segurança, você vai ter estabilidade, você vai ter seguro disso, você vai ter plano de saúde, tal, que não sei o que e tal, um monte de coisas. Só que será que aquela é a realidade de hoje? Será que aquilo é o que eu estou buscando, por exemplo? Uma vez que eu entendo que é um modelo de crenças que aquela pessoa tem,
uma vez que eu entendo que é o conhecimento dela, e às vezes o conhecimento dela é limitado, pode ser que se eu dê esse óculos aqui para você, se eu te entrego esse óculos e você coloca esse óculos, a sua visão vai ser diferente da minha, porque o grau que eu uso é diferente talvez do grau que você usa, talvez você não precise usar óculos. Então o seu conhecimento é diferente. Às vezes ele te limita, às vezes o conhecimento que aquela pessoa tem, baseado no que você já tem de conhecimento, baseado no que você já avançou, frente àquilo que você está buscando, é diferente. Não quer dizer que a outra pessoa esteja errada, mas é o modelo, é a visão que ela tem naquele momento. Por isso que é muito importante também quando a gente fala que mapa não é território. Então, a minha visão, o território onde eu estou pode ser diferente do outro. A forma como eu penso, a forma como eu sinto e a forma como eu ajo, por exemplo. Por isso que esse processo de autoconhecimento ele é muito importante nesse contexto, porque ele te ajuda a entender essas questões. Ele te ajuda a se basear nesse sentido. Maravilha? Uma vez que você entende que as pessoas à sua volta elas não querem que você mude por essas 4 questões, amor, inveja, egoísmo e pelo conhecimento que ela tem, é necessário você pensar assim: quem são as pessoas que eu mais convivo hoje, por exemplo? E faz uma coluna paralela a essa, nesse sentido, e pensa assim: quais são as pessoas que eu convivo nesse momento? Quem são as pessoas que eu mais convivo? E anota quem são as pessoas: pai, mãe, marido, esposa, filhos, colegas, amigos, o pessoal do trabalho, por exemplo. E faz uma lista do que essas pessoas elas te dizem. E passa a analisar, por exemplo, se quando você mostra para ela que você está querendo mudar algo, que você está com alguma ideia, o porquê que muitas vezes essas pessoas não querem que você avance. É pela questão do amor, é pela questão da inveja, é pela questão do egoísmo, é pelo conhecimento que ela tem, por exemplo. E por consequência, essas pessoas que você convive, é importante também você dividir o grau de hierarquia dessas pessoas. Recentemente eu li o livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, é um livro muito interessante, e ele fala que tem os 3 níveis de pessoas com quem você precisa se conectar. Ele fala que existem os amigos estratégicos, aqueles que são importantes, né, que são um pouco mais próximos, eu não lembro o nome deles, e tem os amigos íntimos, por exemplo. Quem são as pessoas íntimas a você mesmo que realmente você sabe que você pode compartilhar suas ideias? Quem são as pessoas hoje que você está compartilhando as suas ideias? Começa a pensar quem são essas pessoas e começa a fazer um filtro. Por quê? Se você faz essa anotação, se você faz esse exercício, se você identifica, por exemplo, as pessoas com as quais eu estou convivendo, o porquê que, por exemplo, minha mãe não quer que eu mude? Poxa, é por amor? Cara, legal, maravilha. Então, peraí, por que que ela não quer que eu mude e é por amor? Cara, é por medo? Ela quer me ver seguro? Ela tem medo de dar errado, por exemplo? Ela tem medo de perder a minha presença nesse sentido? Opa, então calma aí. E aí eu vou pensar assim, cara, se é por isso, o que que eu posso fazer para que eu mostre para ela, se é por questão de medo, o que eu posso fazer para que eu dê segurança para ela? Para que eu mostre para ela que, por exemplo, isso é passível de dar certo. E que mesmo que dê errado, qual é o meu plano caso isso aconteça? Por quê? Eu vou deixá-la mais tranquila. Então eu vou falar para ela assim, ó, é como se eu dissesse para ela, ó, por amor, você vai continuar me amando do mesmo jeito, mas você não vai se machucar com relação a isso, e nem eu vou me machucar. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. E mostra para essa pessoa que você tem uma ideia, que você tem um plano. Às vezes essa pessoa ela tem medo porque às vezes você mesmo já tentou fazer alguma coisa e deu errado. E às vezes essa pessoa ela só quer te proteger por amor. E por isso ela não quer que você mude. Às vezes o próprio cônjuge, ele fala, cara, você já tentou tantas coisas. Poxa, mais uma. Poxa, mas e se der errado? Então começa a fazer diferente também. Começa a mostrar que você tem estratégias, que você tem um plano para aquilo.
Caso tudo dê errado, o que você pode fazer? Agora, por exemplo, pensa assim, cara, se for por inveja, que, poxa, essa pessoa ela não quer que eu mude por inveja. E às vezes tem pessoas que deixam de mudar de carreira, que deixam de mudar de vida, porque compartilhou uma ideia com uma pessoa errada. Então eu já estou te adiantando aqui, para e pensa assim, ó. E às vezes até as pessoas que são próximas da gente, às vezes a gente até convive com aquelas pessoas, você tem mais contato com elas. Só que não é com todo mundo que você pode compartilhar todas as suas ideias. Se você for compartilhar a sua ideia com alguém, até nesse livro Especialista em Pessoas, o Thiago Brunet ele fala que se você for compartilhar a ideia com alguém, compartilha com alguém que vai junto com você. Se você for mudar, aquela pessoa ela vai se beneficiar disso também. E aí então você compartilha aquela ideia com ela. Caso contrário, faz um filtro muito forte. Então, por exemplo, principalmente quando a gente fala da questão de inveja e egoísmo. Das pessoas que você listou, se tem alguma pessoa que ela não queira que você mude por egoísmo ou por inveja, por que você vai compartilhar as ideias com essa pessoa? Já ouviu aquele ditado que mineiro come quieto? É mais ou menos nesse sentido. Então, cara, para que eu vou compartilhar uma ideia com alguém se aquela pessoa, ela. Sabe aquela pessoa que sempre quando você fala alguma coisa, sai um. Você já sabe que vai sair caca da boca daquela pessoa e mesmo assim você vai lá e fala. Porque às vezes você espera, você tem a esperança, você cria expectativa no outro de que dessa vez vai ser diferente e nunca acontece. Muitas das vezes isso acontece com as pessoas que são mais próximas de nós. Então começa a filtrar com quem que você vai compartilhar suas ideias. Poxa, quem é realmente a pessoa que você pode chegar e mostrar a sua nova ideia, a sua nova perspectiva de empreendedorismo, por exemplo, de carreira, do curso que você vai fazer. Por quê? É aquela pessoa que vai te colocar para cima. Se você listou dessas pessoas e você percebeu que a pessoa ela não quer que você mude devido à sua falta de conhecimento sobre o que você está trazendo para ela, das duas, uma. Ou você mostra a sua ideia para ela também, assim como na questão do amor, por exemplo, se a pessoa não quer que você mude por amor, mostra para ela que aquilo é seguro, que você não vai se machucar, que você vai continuar bem. Então, por que que muitas vezes o pai e a mãe, quando o filho é pequeno, ele não quer que o filho faça muitas coisas? Por que que o pai e a mãe não quer que o filho ponha o dedo na tomada? Porque ele sabe que se o filho colocar o dedo ali vai dar choque. Faz sentido? Por que que o pai e a mãe, por exemplo, não quer que o filho fique com a mão na porta? Porque a porta pode fechar e prender o dedo do filho. Pô, legal. Então, é por amor. O que que o pai e a mãe faz? Muitas vezes por amor ele fala, não, não pode. Ele vai lá e briga com o filho, tal, que não sei o quê. Só que aí você vai crescendo e o conhecimento que você vai adquirindo, que você vai absorvendo, os ambientes com os quais você vai convivendo, eles vão te trazendo novos conhecimentos, novas crenças, novas habilidades. Ou seja, a forma como você vê pode ser diferente do que aquela pessoa que está próxima de você vê. Faz sentido? Então, o que, que acontece? Cara, se é por questão de conhecimento, ou você mostra que, de novo, é seguro, ou que aquilo que você está trazendo mudou, que não é mais daquela forma como era, por exemplo. Então vamos dizer que criou-se algo novo lá, que se a criança colocar o dedo na tomada não tem mais problema, por exemplo. Só que muitas vezes para os antigos aquilo não vai fazer sentido. Se uma criança for colocar o dedo na tomada, ele vai falar, não, não pode. Só que talvez você aprendeu e você já tem um novo conhecimento, você criou um sistema novo, que se a criança colocar o dedo, ela não toma choque, por exemplo. Só que para quem não viveu aquilo, não sabe, para ele vai continuar acontecendo a mesma coisa. Então, para aquela pessoa que teve uma experiência ruim com empreender, com trocar de emprego, poxa, eu troquei de emprego, foi a mesma coisa, continua a mesma coisa. Só mudou de ambiente, mas todas as coisas lá continuaram do mesmo jeito. E aí a pessoa te fala assim, ó, não muda não, cara, é a mesma coisa. Você acostuma, você ganha bem pra caramba, pra que você vai mudar, cara? Não faz sentido. Pô, a minha vida inteira eu trabalho desse jeito, trabalhei no mesmo lugar, que não sei o que e tal.
é o modelo que aquela pessoa conhece, é o modelo que ela acredita, por exemplo. E vai valer a pena você ficar debatendo, mostrando que a sua forma é melhor, por exemplo? Será que aquilo não vai te gastar mais energia? E uma das melhores formas de você, muitas vezes, validar que a mudança ela vale a pena, que você mudar, fazer uma transição de carreira, de você investir em você, de você fazer aquilo que você quer, é quando você passa a ter os resultados. É quando você muda o seu modelo. É quando você começa a experienciar uma coisa nova, por exemplo. Isso vai fazer com que aquelas pessoas elas comecem a olhar diferente. Aquela pessoa que teve egoísmo, a inveja, o amor. E, de novo, é muito importante você saber com quem você vai comunicar suas ideias. Com quem você vai comunicar os seus planos, os seus sonhos, por exemplo. Então, tenha muito esse cuidado. Porque se eu comunico, se eu falo que eu tenho vontade de viajar para Disney e falo isso para uma pessoa que foi para Disney e essa pessoa gosta de mim, essa pessoa me quer bem, cara, essa pessoa vai super apoiar. Agora, se eu falo isso para uma pessoa que eu não tenho tanto contato, que eu já tenho talvez algumas experiências que não são legais, aquela pessoa ela pouco vai dar bola, ela pouco vai pensar, vai se preocupar com você e ainda talvez vai fazer uma crítica. E às vezes é uma pessoa que ela é próxima de você. Nesse caso, é muito importante, então, a gente ter esse cuidado. É pensar assim, com quem que eu vou compartilhar as minhas ideias? Poxa, mas às vezes são pessoas tão próximas. Cara, mas às vezes você tem tanto assunto para falar que às vezes você pode trazer outras coisas, você não precisa compartilhar aquilo específico. Talvez quando acontecer, aí já aconteceu. Aí você pode ir lá e comentar, por exemplo. Mas o que acontece é que as pessoas, elas podem querer te sabotar, sabotar os seus sonhos, sabotar as suas ideias, exatamente por esses quatro contextos: por amor, por inveja, egoísmo ou até mesmo pelo conhecimento que ela possui. O fato é que é muito importante você ter esse filtro, você saber com quem você vai se conectar, quem são as pessoas que são importantes para você e que realmente te querem bem. Às vezes é uma pessoa que ela não tem conhecimento sobre aquilo. Às vezes na cabeça daquela pessoa não entra fazer aquilo, mas ela te apoia, porque aquela pessoa te ama, porque aquela pessoa te quer bem. E ela acredita e confia em você. Às vezes você mostrou para ela um plano que você tem e aquela pessoa fala, cara, vai dar certo, que não sei o que, super te apoia. Às vezes não sabe nem o que vai acontecer, mas ela te apoia, acredita em você. Tem que tomar cuidado também para nem sempre ser as pessoas que só te colocam para cima, mas às vezes não te alertam sobre algumas questões. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado também de entender, peraí, se a pessoa, por amor, ela tá com medo de eu fazer essa transição e dar errado, por que que ela tá com esse medo? Será que eu posso perguntar para ela por que que ela tá com esse medo? Ou o que eu posso fazer que vai dar mais segurança para ela, por exemplo? Poxa, às vezes a pessoa ela vai chegar e vai ser honesta com você. Ela vai falar: "Ó, você já tentou X vezes e não deu certo". E aí você pode olhar e falar: verdade, né? Tá. O que que eu posso fazer diferente agora, então?". Então isso é um aprendizado. Poxa, por amor, cara. A pessoa ela tá me dando um toque também. E nisso eu passo a compreender e às vezes aprender mais também. Então, peraí, para eu fazer esse negócio dar certo, se eu já fiz várias vezes deu errado. Pô, peraí, tem que. Vamos mudar a perspectiva aqui. E nesse sentido, aí vai passar a ser importante. Então, até a contribuição aqui, ó, você acha que é válido compartilhar com alguém que vai te apontar outros pontos de vista? Nesse sentido, ele pode até ser válido, desde que seja uma pessoa conforme a gente disse aqui. Se for uma pessoa que ela seja estratégica para você, que ela tenha uma visão e um conhecimento daquilo que você está buscando. Eu preciso pensar assim, principalmente disso tudo aqui, se essa pessoa me ama mesmo e se essa pessoa ela conhece sobre aquilo que eu estou explanando para ela. Se ela, se ela gostar, se ela te amar mesmo e tiver o conhecimento por isso, é o melhor dos mundos. Por quê? Ela vai se desprender da inveja e do egoísmo. E essa pessoa, ela vai te passar talvez o ponto de vista dela, ela vai te ajudar com algumas questões, por exemplo, ó, você está falando de ir por esse caminho.
Mas eu acredito que tem esse também. Você já chegou a pensar nisso? Você já chegou a pesquisar por essas questões, por essas situações? E muitas vezes você vai olhar e vai falar: Uau! Imagina assim, você está pensando em viajar. Poxa, eu quero viajar para. Vou alucinar aqui, quero ir para o México. E aí eu vou e compartilho com essa pessoa. Vou lá, converso com ela, falo, cara, tô querendo fazer uma viagem para o México e tal, que não sei o quê. E às vezes essa pessoa já fez outras viagens também. E às vezes para aquela época do ano, para aquela data, por exemplo. Vai muito da abertura que você vai dar. E se você confia nessa pessoa também. E aí talvez ela te dê outras opções. Ó, tem tal lugar que é bom também, que é bacana, tem tal lugar. E aí ela vai te dar. E aí vai ser importante. Agora, se é uma pessoa, eu acho que você deveria ir para tal lugar. Poxa, mas por quê? Você conhece? Ah, não, eu ouvi falar lá em tal lugar que eu acho que é bom. Talvez aí não vai te agregar em nada. Mas nesse sentido é muito válido. Se a pessoa conhece, mas, por exemplo, ela não te ama, você não tem um vínculo com essa pessoa, mas ela está aberta a te mostrar os seus pontos de vista, a te ajudar nesse sentido genuinamente, se desprendendo da inveja, do egoísmo, tá show de bola. Existem pessoas que elas passam o conhecimento, mas elas seguram, porque muitas vezes ela não quer que aquela pessoa cresça mais do que ela, porque ela não. É muito comum você ver isso dentro das empresas, por exemplo. Às vezes tem o chefe, tem o líder que ele limita os seus liderados porque ele não quer que os outros cresçam mais do que ele. Ou porque se aquele cara aprender uma nova função, outras pessoas vão querer ele para aquele setor e vai ficar uma lacuna ali, ele vai falar, quem vai preencher? E aí, por exemplo, ele traz o egoísmo consigo. Então é muito importante ter essa visão. Por isso que, nesse sentido, é muito importante a gente ter ideia daquilo que você está querendo, daquilo que você está buscando e entender com quem você vai compartilhar essas ideias e de quem está vindo também esse feedback que eles vão estar te dando. Esse feedback que eu estou recebendo, ele é um feedback genuíno, é um feedback por amor, mesmo que às vezes pareça ser negativo. Às vezes a pessoa só precisa de mais clareza, ela precisa que você dê mais segurança, que você consiga quebrar as objeções do medo, que você mostre para aquela pessoa que por mais que você avance, por mais que você evolua, você não vai deixá-la, então que você vai estar ali, que ela não vai estar perdendo, que ela vai estar ganhando também. Questão do conhecimento. Agora, se você percebe que existe egoísmo, inveja, não compartilha com essa pessoa. Faz sentido? Isso vai te ajudar muito a evoluir, a avançar no que você está buscando, na sua vida, na sua carreira. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Espero que tenha feito sentido. Espero que você tenha gostado. Então faz essas anotações, anota lá. Cara, quem são as pessoas que eu convivo? Essas pessoas que eu convivo, cara, quando eu compartilho alguma coisa com elas, é por amor? Quando ela vem me dar um feedback, quando ela não quer que eu mude, é por amor? É por inveja, é por egoísmo, pelo conhecimento que ela possui? Lista essas pessoas e vai marcando, vai vendo o que que você pode fazer de diferente para que você consiga avançar, para que você consiga crescer na sua vida, crescer na sua carreira e, por consequência, manter as pessoas que são importantes para você ao seu lado e, ao mesmo tempo, seguras também. Maravilha? É isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. Na próxima semana eu trago mais conteúdos aqui ainda, através das lives, mas vai acompanhando aí também, porque a gente vai estar trazendo mais coisas, mais postagens aí no feed. Deixa aí sua opinião, vai nos falando aí que para nós é importante. Tá ok? Um forte abraço e até mais.